Bom, então vamos comentar dos problemas do último contest primeiro, certo? Ah, só adianto que eu não vou comentar muito dos dois últimos exercícios, mais porque eu não tive muito tempo de resolver eles mesmo essa semana, me foquei nos outros. E eles não são propriamente teoria dos números, certo? Acho que o F é de programação dinâmica, algo com strings, e o G eu acho que era ad hoc, né? Se eu bem me lembro. Então eu vou focar nos primeiros exercícios, certo? Começando pelo problema A mesmo, certo? O T-primes. O objetivo desse exercício é determinar se um certo número, né, a gente recebe uma sequência de números, se ele é T', e T' ele define como sendo um número que possui exatamente três divisores distintos, certo? Então, diferente do número primo, que possui dois divisores distintos, o T' ele possui exatamente três divisores distintos. Tudo bem? Qual que é a solução desse exercício? A gente sempre, né, vai tentar usar tudo aquilo que a gente já viu, que a gente já aprendeu, como ferramentas para modelar o nosso exercício. Esse é o problema puramente matemático, certo? Onde a gente vai fazer algumas observações e elas vão nos ajudar a chegar na solução. Bom, então, primeiro, né, um T' n qualquer, ele tem três divisores, ou seja, né, 1 e n, que sempre vai ser, né, o 1 e ele mesmo, e um terceiro divisor x, que a gente não conhece, certo? Bom, uma primeira observação que a gente pode fazer é que x deve ser um número primo. Caso contrário, os divisores de x também seriam divisores de n. Essa é uma propriedade válida, certo? Né? Os divisores de um divisor também vão ser divisores daquele número. Então, se x não fosse primo, então ele teria divisores além de 1 e ele mesmo, esses outros divisores também seriam divisores de n, e dessa forma n não teria só três divisores, teria mais, certo? Então, a primeira consideração que a gente pode fazer é que esse terceiro divisor que a gente está procurando tem que ser um número primo. Outra que a gente pode fazer é que x deve ser exatamente raiz de n. E por quê? Bom, se x é divisor de n, então a gente sabe, né, pelas propriedades matemáticas que a gente conhece dos números inteiros, que n sobre x também o é, certo? Né? N vezes n dividido por x vai ser o nosso n, então os dois números aí são inteiros e são divisores de x. Sendo assim, a única forma de n continuar com apenas três divisores é se x for justamente igual a n dividido por x, ou seja, né, x é igual a raiz de n. Por quê? Senão a gente teria um divisor a mais, né? A gente está supondo que a gente só tem o divisor x, ok? Agora, como n sobre x também é divisor de n, então a gente teria um divisor a mais. A única forma de não ser um divisor a mais é se ambos forem o mesmo número, né? Então é o caso em que x é a raiz de n. A gente pode resolver isso aqui e chegar nessa conclusão. E se n é igual a x quadrado, né? Dado da afirmação que a gente fez na linha anterior, então, é garantido que o número possui três divisores. Afinal, x é um número primo, logo n é igual a x quadrado, é exatamente a fatoração de n, ou seja, então, né, vamos com calma. A gente sabe que a gente tem os divisores, né, 1, n, e a gente quer que ele tenha exatamente três divisores, né, então tem o x. A gente conseguiu é, concluir que o x tem que ser primo e ele tem que ser exatamente a raiz de n. Caso contrário, a gente teria mais divisores. Agora, isso por si só talvez não garantisse que ele, para ter três divisores, precisa valer isso. Agora, se vale isso, a gente não tinha garantido ainda que só tem três divisores, né? Então, a volta que a gente não teria garantido. Mas se a gente pensar bem, isso é garantido sim, porque, bom, se x é a raiz de n, então n pode ser escrito dessa forma, x quadrado. E essa, como x é primo, isso aqui é exatamente a fatoração de n, certo? Né? Quando a gente fatora um número qualquer, né? Pensar que n aqui é 2 elevado a 3, né? Um número que não satisfaz essa propriedade, né? Então, é uma fatoração aqui de números primos. Os divisores são subconjuntos. Se a gente pegar um subconjunto desses fatores e multiplicar, a gente tem um outro divisor, certo? 2, 7 e 11 são divisores. Se a gente pegar 2 vezes 7 é outro divisor, 2 vezes 11 é outro divisor e assim por diante. Agora, se n pode ser escrito na forma x ao quadrado e x é um número primo, então essa é a fatoração de n, já não tem como surgir outro primo dali. Ou seja, se a gente pegar todos os subconjuntos aqui de fatores,
a gente tem exatamente a quantidade de divisores que possui do número n. Então, se a gente não pegar nenhum fator, né, seria o divisor 1, quando pega elevado a zero, né? Seria, por definição, o caso base. Se a gente pegar um fator, a gente tem o divisor x. Se a gente pegar dois fatores, a gente tem x ao quadrado, que é exatamente o n. Ou seja, são os três divisores que a gente estava procurando. Resumindo, com base nessas observações, n deve ser um quadrado perfeito, que é o caso em que a raiz dele é inteira, e a raiz de n deve ser um número primo. Testando isso, a gente já sabe se ele é um t', né, que é o que o exercício pediu. Só olhando no código rapidinho, para a gente ver algumas questões de implementação. Bom, então uma forma que eu encontrei, né, de a gente testar se o número é primo, como a gente pode ter vários números para se testar, né, afinal, a gente tem um número n, né, acho que até 10 à quinta, caso de teste. Então, eu preferi implementar o crivo, certo? É que eu não preciso de um vetor de primos, eu só preciso desse vetor booleano aqui, onde eu consigo consultar se um certo número é primo ou não, isso me basta aqui, ok? Então, é isso que eu faço. E os números, eles podem, vamos só abrir aqui o enunciado do exercício rapidamente, eles podem ter até, ser na ordem de 10 elevado a 12, certo? Eu não sei se a gente conseguiria construir um vetor desse tamanho, só que a gente não precisa, porque a gente não testa se o x x aqui é o número que a gente está testando. A gente não testa se ele é primo, a gente testa se a raiz dele é primo. Né? Então, a gente, na verdade, o nosso limite não é 10 a 12, é a raiz de 10 a 12, ou seja, 10 a sexta. Então, construir um vetor deste tamanho, certo? Até 10 a sexta. Aí, isso a gente consegue alocar na memória sem nenhum problema. Aplico o crivo, né? Tem a função aqui para descobrir se os números são primos ou não. Chama a função aqui e depois eu basicamente vou calcular a raiz do número e consultar se é primo ou não. Né? Então, calculo a raiz. Se r vezes r for igual a x, é o caso que a raiz é inteira, né? Porque aqui eu estou pegando a parte inteira, então se tiver decimal, isso aqui não vai dar certo. Mas se r vezes r for igual a x, então r é um número inteiro, a raiz é inteira, e o r for um número primo, então sim, ele é um t'. Caso contrário, não. Tudo bem, pessoal? Eu não tinha entendido essa parte matemática mesmo. Mas agora que o professor explicou, fiquei pensando se não daria para resolver fazendo, em vez do vetor que guarda os primos, o vetor que guarda o quadrado dos primos. Não daria na mesma. E aí só via se estava no vetor. Quadrado. Sim, aí você poderia consultar no vetor. Eu não sei se em complexidade isso compensaria, né? Porque para consultar, de qualquer forma, a gente teria que fazer o crivo não muito diferente, certo? Pela forma que você está pensando. Sim. Então, a gente essa complexidade não mudaria. A gente teria complexidade para calcular o crivo. E depois, para ver se o número está no nosso vetor, a gente teria que, de alguma forma, percorrer esse vetor. Ou se a gente fizesse, sei lá, um set, um pouco mais eficiente, a consulta ainda seria log n. No caso, deixa eu abrir o código de novo, a gente só está consultando uma posição num array, certo? Então é constante eu consultar essa posição. Eu tenho que calcular a raiz, então aí eu tenho a complexidade inerente da função aqui, mas depois é só consultar. Se eu tiver que procurar num vetor ou mesmo num conjunto, pode funcionar, deve funcionar, mas eu acho que seria um pouquinho menos eficiente. Entendi. Bom, veja, né, o que o Luiz comentou também, né, de que ele não tinha conseguido ver toda essa parte matemática, é porque é importante a gente praticar isso e por que a gente vê esse conteúdo de teoria dos números, certo? É porque muitos problemas a gente vai ter que parar, sentar e desenvolver melhor as coisas, certo? Né? Usar tudo que a gente conhece de matemática, de teoria dos números, usar as propriedades a nosso favor, os teoremas a nosso favor, para tentar chegar numa solução ou que seja direta, então a gente usa uma fórmula, faz o teste de uma relação e já consegue dar a nossa resposta, ou que pelo menos parte da nossa resposta seja direta. Então, às vezes, a gente não vai conseguir fugir totalmente de uma busca, mas um passo da nossa resolução vai ser direto. É mais ou menos o que acontecia lá no exercício dos Animais Fantásticos. Aquele é um exemplo mais difícil, né? Claro, é um exercício
bastante avançado, mas é algo nesse sentido. A gente tem uma fase em que a gente vai ter que fazer um percurso no grafo, né? Então quase que uma espécie de busca, mas a gente tem uma segunda etapa que a gente vai resolver usando a equação de Diofantina, né? Então, dominar esses conceitos matemáticos é interessante. E claro que isso vai vir com o tempo, com a prática, né? O segundo exercício, o DDF, ele fala que uma sequência x1, x2 até xn é uma DDF se um certo elemento, né, x i mais 1, é a soma dos dígitos de todos os fatores de xi, ou seja, do elemento anterior. E aí ele dá alguns exemplos para a gente entender isso melhor, né? Então, se a gente tem essa DDF aqui, certo? Essa sequência, que tem esses elementos. Se a gente pegar o primeiro, que é o 17, ele tem só um fator primo, né, o próprio 17, e a soma dos dígitos é esses são os divisores, né? Bom, então no caso ele coloca o 1 e o 17 e soma o dígito de todos esses fatores. Então a gente tem aqui o número 9, ele é o próximo elemento da sequência. O 9 ele tem os divisores, né? 1, 3 e o próprio 9. Então eu somando os dígitos aqui, que no caso são os próximos números, 13 e assim por diante, certo? Então é assim que ele constrói uma DDF. E o nosso objetivo é, dado um certo intervalo, definido por mn, encontrar a maior DDF possível que se inicie com um número entre esse intervalo. Né? Que é uma sacanagem do exercício, que pode fazer a gente tomar WA por besteira, é que ele não garante que o m é menor do que n, certo? Então antes a gente tem que verificar isso e acertar os dois números na hora da implementação. Né? O tipo de besteira aqui para a gente tomar WA. E veja que esse intervalo não é tão grande, né? De m até n, tanto m quanto n são no máximo 3.000. Né? Isso já é uma pista que talvez, pelo menos uma parte da nossa solução pode ter uma complexidade mais alta, usar força bruta, coisa do tipo. Tudo bem? Como que vai ser a nossa solução? Bom, primeiro, para cada número de 1 a 3.000, vamos descobrir qual o próximo termo da DDF para ele, ou seja, qual é a soma dos dígitos dos seus fatores. Então, veja, sem pensar em construir nenhuma DDF específica ainda, mas a gente sabe exatamente como é a construção dela. Né? Para cada número, a gente pega os fatores dele, né, os divisores, soma os dígitos, a gente tem o próximo. Tudo bem? Então, a gente pode pré-processar isso para cada número. Olha, qual que seria o próximo elemento da sequência se eu estivesse começando nesse número? Pego os divisores dele, somo os dígitos e vou para o próximo, ok? Para fazer isso, vamos nos basear no algoritmo do crivo, percorrendo todos os números de 1 a 3.000, calcular a soma dos seus dígitos e adicionar esse valor a todos os seus múltiplos. Veja, qual que é a ideia aqui? Eu não vou pegar um certo número e aí procurar os divisores deles e somar o dígito. Eu vou fazer meio que no processo inverso. Eu vou pegar cada número e somar os dígitos dele em todos os múltiplos dele. Então isso meio que poupa um pouco o nosso processamento, certo? Não tem que ficar procurando os divisores de cada número. É mais ou menos a ideia do crivo, né? O crivo ajuda a gente poupar esse passo no teste de primalidade quando a gente quer descobrir vários números primos. Aqui a gente está usando a mesma ideia, mas para essa DDF. Então veja, eu estou percorrendo aqui todos os números de 1 até um certo limitante. Aí eu tenho uma função que vai somar os dígitos daquele número x, e para todos os múltiplos, e aqui é todos mesmo, eu não posso usar aquela ideia de começar do x², né, porque aqui a ideia é outra. Para todos os múltiplos, eu vou somar esse valor nesse meu vetor que eu estou armazenando o próximo elemento da DDF. Tudo bem? No final desse processamento, esse meu vetor prox para cada posição vai ter qual que seria o próximo elemento da DDF, se esse elemento, né, no caso aqui o y, fosse o elemento atual. Então eu vou ter esse vetor prox. E o que a gente quer é determinar o tamanho dessa sequência, tudo bem? E para isso, a gente pode realizar uma busca com memorização partindo da seguinte recorrência. Então veja, o tamanho da minha sequência começando em x o caso base é 1, se x é igual ao próximo de x, ou seja, ele tem um ciclo, né? A posição x está armazenada o próprio valor x. Eu acho que aqui no começo ele já fala que isso aconteceria a partir de um certo momento.
Aqui ele não fala, mas no enunciado do exercício, pelo que me lembro, ele garante que para qualquer número nesse intervalo vai chegar uma hora que ele vai ciclar, né? Que a soma dos dígitos vai ser o próprio número e aquele é o fim da sequência. Então, quando isso acontecer, é o fim da minha sequência, então ela tem tamanho 1. Começando daquele elemento, ele tem tamanho 1. Caso contrário, é 1 mais o tamanho da sequência começando do próximo valor, certo? Então, acho que é uma definição até bastante óbvia essa recorrência. E a partir disso, a gente consegue computar um vetor também, né, de tamanho, para armazenar o tamanho de cada elemento. E lembrando que a gente quer é em um certo intervalo determinar qual que é a maior sequência, né? Começando em um dos valores daquele intervalo. Durante essa sequência ele pode sair desse intervalo, mas tem que começar com um dos valores daquele intervalo. Como esse intervalo não é muito grande, aí a gente pode fazer isso por força bruta, certo? Então a gente já fez um processamento mais eficiente, que é processar toda essa sequência, né, no vetor proxy e o tamanho das sequências aqui. Então agora é só a gente percorrer todos os valores do intervalo e ver o tamanho da sequência a partir daquela posição e ver qual que é a maior, certo? Simples assim. Uma outra possibilidade é que esse vetor prox e o vetor tan, eles não são muito grandes, certo? Né? Até são 3.000 posições. Então, eles podem ser processados por um programa à parte e inseridos direto no código, que é uma solução offline, utilizando lookup table, como a gente viu na semana passada. Se compensa muito, porque toda essa solução que eu comentei agora, ela já é bastante eficiente, certo? Então, o desempenho vai ser praticamente o mesmo. Mas poderia ser útil se você talvez não tivesse conseguido modelar o problema dessa forma. Então vamos supor que você conseguiu encontrar uma solução, mas que ela não está muito eficiente, né? Você processou de algum outro jeito, você consegue dar a resposta, mas demora ali, sei lá, 30 segundos, coisa do tipo, e já vai dar TLE com certeza. Então, o que você poderia fazer é deixar o programa rodando, processando essas informações, gerar o vetorzinho para você, né, o texto, para você copiar e colar no seu código, e aí depois você só consulta essas informações. É possível, certo? É uma solução possível. Olhando o código rapidinho também, só para a gente ver como que fica essas lookup tables na implementação. Então veja, a minha primeira implementação eu não estou utilizando a lookup table, então é simplesmente a ideia de que a gente viu na modelagem, tem a função para somar os dígitos de um número, a função para pré-processar os elementos da DDF, né, que eu me baseio no crivo, tá igualzinho acho que estava lá no código. Aqui eu estou chamando de DFS, mas é porque estou fazendo a busca naquela minha relação de recorrência, certo? Então, se na verdade é uma PD aqui, né? Se eu já tenho um valor armazenado para o tamanho, então retorno ele, é porque eu já calculei. Caso contrário, no mínimo essa sequência tem tamanho 1, que é a posição que eu estou. E aí, se o próximo elemento de x não for o próprio x, então não cheguei no final da sequência ainda, aí eu chamo a minha DFS, que é a minha busca, para o próximo elemento e o tamanho dessa sequência eu incremento aqui no meu tamanho de x. E no final retorno isso, certo? Já armazenado. Então é a forma que eu tenho de pré-processar o vetor de tamanhos. E depois é só utilizar essas coisas, certo? Né? Então, o cuidado aqui com o N e com o M, que eles não, o primeiro valor não é necessariamente menor do que o segundo, e depois só a aplicação. Outra forma que a gente tem de resolver usando o lookup table é o seguinte: eu criei um código auxiliar, que é basicamente esse mesmo código do primeiro, né, onde eu vou fazer o processamento em si, só que no final eu estou imprimindo os meus vetores. Ó. Vocês vão ver até que eu estou aqui, o cout, int, prox, na forma de vetor. Com aquele gerar na saída, eu copio e eu colei diretamente aqui no meu código da solução offline. Então veja que eu vou ficar com um vetor enorme aqui que eu até escondi ele. Então veja, ó, eu tenho o vetor prox com todas as posições já processadas. É uma gambiarra? É, mas se funciona, não tem problema. Mesma coisa para o tamanho, tá aqui o vetor enorme com tudo já pré-processado. Então agora o meu código é basicamente só consultar aquele vetor, ele já foi pré-processado em outro programa. É uma solução válida também. Nesse caso não faz muita diferença, mas se aquele processamento fosse muito custoso, aí sim poderia fazer diferença e poderia ser o que faria o exercício passar. E vejam como que as coisas se
se intersectam, certo? Então, nesse exercício, a gente aplicou uma estratégia muito parecida com o crivo de Eratóstenes, que a gente viu na aula passada, e também usou uma PDzinha ali, uma PD bem básica, certo? Nada muito rebuscado, mas que, né, são dois conceitos que vão se intersectar aqui. E não conceitos tão básicos, certo? Pelo contrário. O próximo exercício, o monitor, nosso objetivo é dizer quais as dimensões do maior retângulo possível dentro de uma área AB que foi dada, né? Vamos supor aqui que é o A, aqui é o B, que possui uma proporção XY, né? Então, a gente tem aqui um retângulo, né? Vou usar de tamanho PQ, que é esse retângulo verde, e ele tem proporção x sobre y, certo? Então, eu quero saber qual que é esse maior retângulo PQ dentro dessa área B que obedece essa proporção. Tudo bem? A gente tem duas soluções possíveis aqui e as duas funcionam e passam sem nenhum problema. A primeira é se a gente não pensar muito na parte matemática, né? Então, não quero fazer muita modelagem nem nada do tipo. Eu posso, nesse caso, fazer uma busca binária. Então, como que eu faria uma busca binária nesse exercício? Bom, primeiro, lembrando, estou buscando a maior dimensão possível PQ, em que o P é menor ou igual a A e o Q é menor ou igual a B, e essa área obedece essa proporção, tudo bem? O que eu vou fazer é escolher, veja que uma é dependente da outra, né? O P e o Q são dependentes, né? Eu não posso, justamente por causa dessa proporção. Então, eu vou selecionar um desses parâmetros, né, uma dessas dimensões, e vou considerar que eu vou fazer a busca a partir dela. No caso aqui, eu selecionei o P. Então, a busca binária em relação a P no intervalo de 0 até A, que é o nosso limitante para o P. Ok? O valor de Q é dependente de P, e a gente aqui, a partir dessa equação, a gente chega nessa relação, que Q é igual a P vezes Y sobre X, ok? Então, a gente faz uma busca binária em cima disso. E como que a gente aumenta ou diminui o P? Calculando o Q. Se o Q for maior do que B, então quer dizer que para aquele P, ele ultrapassou aquela minha área, certo? Então, eu vou diminuir o P, porque aquele retângulo é maior do que eu posso construir de fato. Se não, a gente aumenta, né? Se o Q ainda é menor do que o B, então quer dizer que a gente ainda pode aumentar um pouco o nosso retângulo, e é isso que eu faço. E aí a gente continua a busca binária até achar o melhor P possível. E que ele está da proporção XY já é garantido, porque a gente já calculou o Q considerando isso, certo? Então, o nosso problema agora é só manter ele dentro do retângulo AB, da área AB. A solução 2 é sem realizar a busca, certo? Né, a busca binária tem complexidade log n, certo? Já funciona bem. Mas a gente consegue uma solução direta. Não vai ser exatamente O de 1, porque a gente vai calcular o GCD aqui, certo? Mas é uma solução mais matemática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar a razão xy, certo? Porque ele não garante que isso está na forma mais simplificada possível, certo? Então, o que a gente vai fazer é calcular o GCD, né, o máximo divisor comum entre x e y, e dividir esses dois números. Vamos conseguir uma fração equivalente que seja o mais simplificado possível, ou seja, a gente não consegue mais dividir o x e o y. Beleza. Com isso, a gente pode dizer que a proporção PQ almejada é um múltiplo de x sobre y, pois este está na forma mais simplificada possível. Então, veja, P sobre Q é igual a x sobre y, é a mesma proporção. Se x sobre y está na forma mais simplificada possível, então o P sobre Q é um múltiplo dele. Certo? Pode ser, né, vezes 1, não sei, mas é um múltiplo dele. Ou seja, a gente consegue as seguintes relações. P é igual a x multiplicado por um número que eu chamei de m, e Q é igual a y multiplicado por esse mesmo número. Tem que multiplicar em cima e embaixo para manter a proporção. Então, se eu multiplicar tanto x quanto y por m, eu posso chegar no meu P e no Q. Então, eu quero descobrir justamente qual é esse número que eu tenho que multiplicar. Opa. Também sabemos que o P tem que ser menor ou igual a A e que o Q menor ou igual a B. Logo, x vezes m tem que ser menor ou igual a A, né, que é o que a gente falou que é igual ao P, e y vezes m tem que ser menor ou igual ao B, né, que é o que a gente falou que é o Q. Então, a gente sabe essas coisas. Como a gente quer que
M tem o maior valor possível, porque isso vai fazer com que P e Q tenham o maior valor possível, a gente vai calcular M considerando as igualdades, né? Então eu quero que seja exatamente A ou exatamente B, ou pelo menos que se aproxime ao máximo deles. Então a gente resolve essas duas equações e ficamos com o menor valor. Por quê? Para obedecer ambas as restrições. Vamos supor que aqui o M seja igual a 3 e aqui a gente descobre que o M é igual a 2, chutando. Isso quer dizer que se eu selecionar 3, ele vai estar respeitando aqui a dimensão A, mas ele vai ter ultrapassado a dimensão B, certo? Ele vai ter ficado maior do que o B e não menor ou igual. Então, é isso que a gente vai fazer. Veja que todos esses exercícios, com exceção desse, né, que a gente poderia fazer uma busca binária, em termos de implementação não há muita dificuldade, né? Talvez o anterior, porque tem o crivo, tem uma PDzinha, mas ainda que simples, mas é muito modelagem, certo? E aqui eu estou fazendo rápido porque a solução está pronta, mas é o tipo de coisa que às vezes a gente perde um tempo testando, verificando, vendo se faz sentido, mas é normal. Mas veja que a maior dificuldade dos exercícios é no papel, né? É você desenhar ali, modelar a solução. A implementação, depois que você consegue essas garantias, acaba ficando simples. Às vezes tem que tratar um corner case, alguma situação específica que você não pensou, mas no geral não costuma ser muito complicado. O exercício D, né, dos bispos, o objetivo é determinar o número máximo de bispos que podem ser posicionados em um tabuleiro de tamanho n por n, ok? E um problema aqui nesse exercício é que o n é big integer, né? Ele pode ser até 10 elevado a 100, que é um número muito grande, ok? Então, perceba que n pode assumir um valor muito grande, extrapolando o valor máximo de uma variável do tipo long, long int, por exemplo, né? Extrapolando muito. Logo, a gente pode tirar duas conclusões disso. A primeira é que a gente vai ter que tratar números dessa proporção de alguma forma. Então, ou a gente pode implementar a classe big integer em C, em C++, ou a gente pode migrar para outra linguagem como Java ou Python, né? Que são as estratégias que a gente viu na aula passada para tratar esse tipo de situação. Mas não só isso, como a gente já pode imaginar que uma busca exaustiva, mesmo que inteligente, como uma PD, por exemplo, é totalmente inviável pelo tamanho do problema, certo? Porque a gente tem muitas posições para considerar se a gente posiciona ou não um bispo naquela posição. Então é bem difícil a gente ter algum tipo de solução que envolva busca exaustiva, certo? Mesmo se fosse PD. Logo, deve haver algum tipo de estratégia gulosa para posicionar os bispos de forma ótima. E aqui é o tipo de questão que é difícil dizer também como que a gente chega na conclusão de qual é essa estratégia gulosa, até associado ao fato de como é difícil provar esse tipo de coisa, né? Quando a gente tratou sobre algoritmo guloso, um dos principais pontos que a gente comentou é como é difícil provar normalmente que eles funcionam, mesmo que pareça intuitivo em alguns casos. Então, no caso, qual que é a nossa estratégia gulosa? É preencher toda a primeira linha do tabuleiro com bispos, certo? E depois preencher a última linha com exceção das extremidades, certo? Então você preenche também a última linha com exceção das extremidades. E aí qual que é a nossa solução? Veja, se a gente preenche a primeira linha inteira, então a gente tem aqui n bispos. Se a gente preenche a última linha inteira, com exceção das duas últimas posições, a gente tem n menos essas duas extremidades, né? Porque as extremidades elas estão em conflito com esses bispos que a gente posicionou aqui. Né? Veja que no desenho eu estou tentando marcar as posições que estão livres ainda, né? Aquelas que não estão em conflito com os bispos. Então eu coloquei bispos aqui, que são as regiões que é o máximo que a gente consegue sem ter conflito. Somando então esses dois valores, a gente vai chegar nessa nossa solução que é 2n menos 2. Então a gente chegou numa fórmula fechada para saber o máximo de bispos que a gente pode ter no tabuleiro. Um caso específico é quando o tabuleiro tem uma posição só, que aí a fórmula daria 0, certo? Mas na verdade a gente consegue pôr o bispo nessa única casa. Então, se o n for igual a 1, então a solução também vai ser igual a 1. Aí eu falei que é difícil, né, a gente perceber qual que é uma estratégia gulosa para exercício desse tipo, mas acho que uma estratégia que a gente poderia aplicar nesse caso, por exemplo, é o seguinte: você poderia começar com uma busca exaustiva. Não para mandar, é claro, né, que a gente já sabe que isso não vai funcionar. Mas você pode implementar um algoritmo que tenta posicionar os bispos em todas as posições, faz um tipo de backtracking ou algo parecido. E você faz isso para alguns tabuleiros pequenos, sei lá, faz até de tamanho 10 por 10, né? A gente deve conseguir processar isso em alguns segundos.
E aí você pode olhar para a resposta que ele gera, né? Então você manda ele processar e você vê o que ele está gerando. E analisando esses casos, você provavelmente vai conseguir perceber qual que é a estratégia que ele, entre muitas aspas, aprendeu, né? Não é que ele aprendeu. Testando todas as possibilidades, ele viu qual que é a melhor. E aí, quando você olhar para isso, talvez você perceba que existe um padrão nessas soluções. Isso poderia ser aplicado nesse exercício e em outros também. Se o processamento é muito caro, mas você imagina que existe algum padrão ali, né, uma fórmula fechada ou uma estratégia gulosa de fazer aquilo, coloca para processar algum caso mais simples, veja a resposta que está gerando, veja se você encontra esse padrão. Encontrando, aí você aplica essa estratégia gulosa, né, ou calcula essa fórmula fechada. Bom, esse aqui, vou mostrar o código só de sacanagem, né, porque esse aqui eu fiz em Python, então no final o código ficou bastante simples, certo? Só tem que tomar cuidado aqui porque ele fala que a gente tem que ler até o final da entrada, né? Então aqui uma forma de fazer isso em Python, né? Ler até o final do arquivo. A gente recebe o número n e a gente imprime, né, o maior valor entre 1, pensando naquele caso base, né, em que ah, o n é igual a 1, ou a nossa fórmula que é 2 vezes n menos 2. Como o Python já trata o problema de Big Int de forma bastante natural, já aloca a quantidade de memória que é necessária, então a gente não tem mais problemas com isso. O último exercício que eu vou tratar hoje é o exercício E, certo? O nome dele é um pouco ilusório, né? Ele já sugere que é muito fácil. E no final a resolução acaba sendo, mas desde que você conheça um teorema muito específico, né? Então quis trazer esse exercício para discutir um pouco isso também. Bom, então qual que é o problema? Dado dois valores de moedas A e B, determinar o menor valor n, tal que todos os valores a partir desse n, né, maior ou igual a n, possam ser trocados utilizando as moedas A e B. Caso esse número não exista, imprimir menos 1. Então veja, a gente quer descobrir um valor de n, de tal forma que todo número a partir dele possa ser escrito da forma ax mais by, certo? Né? Sendo x e y inteiros, ou seja, selecionando uma quantidade x de moedas do tipo A e y de moedas do tipo B, você consegue trocar qualquer valor, aqui igual a n, né? Um valor n qualquer que a gente consiga trocar utilizando essas moedas A e B. Tudo bem? Isso lembra um pouco a equação de Diofantina, certo? E de fato, a nossa solução começa a se basear nisso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar uma forma de determinar se há solução ou não, né? Se tem solução ou não. Bom, se há solução, se houver solução, melhor dizendo, então existe n para que sejam válidas as seguintes equações. Veja, se a gente quer que todo elemento a partir de n consiga trocar com as moedas A e B, a gente tem algo mais ou menos nesse sentido, né? Quase que usando indução, que a gente vai falar um pouco hoje de indução finita. Eu consigo trocar a moeda, o valor n por essas moedas, então fazendo aqui um ax mais by, e eu também consigo trocar o valor seguinte, né? N mais 1. E aqui são outras quantidades de moedas, certo? Mas são as moedas A e B ainda. Então eu estou com outras variáveis, mas o A e o B é o mesmo. E isso tem que ser válido para qualquer valor N, certo? A partir desse meu valor. Então, um certo valor N, o seu próximo tem que conseguir trocar também. E aí, por indução, eu consigo trocar todos. Se a gente subtrair essas equações, né? Então veja, eu quero que essas duas equações sejam válidas. Então, supondo que elas são válidas, eu vou subtrair as duas e eu vou chegar em uma outra equação de Diofantina dessa forma aqui, ó. A R, sendo que R seria o U menos X, eu só estou substituindo por outra variável, mas... e o BS, mesma coisa, né? O S seria aqui V menos Y. E fazendo N mais 1 menos N, eu vou cancelar o N, certo? Estou fazendo a de baixo menos a de cima. Então, eu cancelo o N. Então, eu chego nessa equação de Diofantina. Então, se essa equação de Diofantina for válida, tiver solução, essas duas também vão ser válidas. E é justamente o que eu quero. E pelo que a gente viu em equação de Diofantina, ela tem solução se e somente se o máximo divisor comum entre os meus coeficientes A e B for igual a 1. Né? Então, são números coprimos. Esse é o teste que a gente vai fazer para saber se tem solução ou se não tem. Bom, agora como que a gente determina a solução? Aqui que eu falei que vai entrar uma certa sacanagem, é porque eu vou utilizar esse teorema do Chicken McNugget, e sim, esse é o nome do teorema, um dos nomes que ele recebe, porque ele é baseado
ah, em um problema que ao invés de considerar moeda, ele considera caixas do McDonald's que vem McNugget, né, McNugget e quantas unidades vem em cada caixa, certo? E aí essa é a formulação do problema original. E esse teorema, ele diz que dois números A e B coprimos, ou seja, que o máximo divisor entre eles é 1, que é o teste que a gente faz anteriormente. Ele fala que o maior número n que não pode ser escrito na forma ax mais by é AB, né, o produto AB menos A menos B. Logo, a nossa resposta, que é o primeiro número a partir do qual todos podem ser escritos, é o sucessor desse número, né, que é o último que não pode ser escrito. Então, é AB menos A menos B mais 1. E aí, se vocês quiserem ver a prova desse teorema, tem aqui. Comentário rápido sobre isso. Veja, então, para conseguir resolver qualquer exercício de teoria dos números, a gente teria que ficar decorando teorema, coisa do tipo? Não. Eu coloquei exercício para a gente saber que ajuda sim, quanto mais você conhece a teoria dos números, mais propriedades, mais teoremas, facilita alguns problemas, certo? Ainda mais a encontrar soluções diretas. Mas é claro que a gente não vai ficar estudando todo tipo de teorema, porque a gente perderia o restante da nossa vida e nunca descobriria, né, estudaria tudo o que existe. O que eu recomendo é estudar a teoria dos números matemática de forma geral, porque primeiro com isso vocês já vão aprender muita coisa e vão conseguir modelar exercícios de forma mais fácil, inclusive demonstrar. Então, talvez, se eu tivesse um domínio grande dessa área, talvez você não conhecesse esse teorema, mas conseguisse demonstrá-lo na hora, conseguisse chegar nessa hipótese e demonstrar isso, né? Se vocês olharem a demonstração, acho que ele vai por dois caminhos. O segundo acho que é mais difícil, usa o teorema de Fermat e outras coisas, mas o primeiro acho que é mais tranquilo, não é nada que a gente já não tenha visto, se eu bem me lembro. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento maior da área, e quanto mais vocês conhecerem, mais fácil vai ser resolver certos tipos de exercícios. Outra hipótese também, né, como na maratona, por exemplo, a gente pode levar material impresso, é você ter certas fórmulas, teoremas anotados no seu material, certo? Se vocês olharem alguns notebooks, eu acho até que eu preciso mandar alguns para vocês, além do Thiago, vocês vão ver que tem uma parte, além da parte de códigos, que já é natural, tem várias páginas que é só com fórmulas, com teoremas e coisa do tipo. Então isso também pode ajudar na hora da prova, certo? Se você tiver bem adequado ao seu material.